Bom dia, família! Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal para mais um Bom Dia Família. E a frase que eu separei para hoje, eu sei que parece que eu digo isso em todo vídeo, mas ela é uma frase bem mais otimista, ela é uma frase que traz bastante reflexão para a gente, principalmente se a gente acordou num dia mais cabisbaixo, não tá num dia tão legal. Tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter uma visão diferente ou pelo menos vai ficar com alguma pergunta aí. Eu li essa frase hoje, essa frase encaixou real no meu dia. Então eu estou ponderando o quanto ela vale, o quanto ela não vale, e aí resolvi também trazer essa frase para vocês. Acho que vai ser legal. Então fica até o final do vídeo e com certeza espero te ajudar, assim como essa frase está me ajudando. Vamos embora! Bom, dentro da literatura brasileira a gente tem grandes nomes. Esse cara que eu falo hoje é Ariano Suassuna. Cara, se tiver um tempo depois, dá um YouTube, entra no Google para procurar sobre ele, porque o velhinho é porreta. Gente boa demais, um querido assim. Ele é um dos grandes teatrólogos que a gente tem no Brasil, principalmente na literatura contemporânea. Para quem gosta de teatro, cara, tem uma obra imensa para estudar do Ariano Suassuna. Eu acho ele incrível. E tem vários trechos de entrevistas, de palestras que ele deu que são fantásticos. Ele era um cara muito sincero. E ele falava muito sobre vida. Muito sobre vida. E ele não fala de um jeito tão reflexivo. Ele fala de um jeito mais velho, de um jeito que traz uma maturidade muito grande para a vida. Olha a frase que eu separei para a gente já começar pensando isso e já mudar seu dia, que eu tenho certeza que vai mudar. É assim, ó. Eu sou apaixonado pela vida. Amo profundamente a vida. Olha que essa maldita tem me maltratado, mas eu gosto dela mesmo assim. Ariano Suassuna. Quando ele diz isso, cara, eu amo profundamente a vida, acho que a gente às vezes falta, sabe, no nosso dia a dia, a gente ter momentos para entender que a gente ama a vida, que a gente ama viver. E quando eu falo que a gente ama viver, eu não quero dizer que aqui fazer um paralelo do tipo, eu tenho que amar o sofrimento, eu tenho que amar a dor, eu tô passando por um momento ruim, eu tenho que amar isso. Não é isso. Ninguém tem que amar a dor, ninguém tem que amar o sofrimento, mas eu acho que é uma oportunidade legal da gente pensar, será que a gente realmente ama a nossa vida? Será que a gente realmente vive a vida como deveria viver? Um dos meus melhores amigos diz uma coisa que pra mim é um mantra, assim, e sempre que eu lembro dele, eu lembro dessa frase. A vida gosta de quem morde ela. A vida gosta de quem aproveita, de quem vive, de quem experiencia, de quem se joga, de quem está aberto às mudanças, de quem tem medo das mudanças, mas vai mesmo assim. Porque é isso. Se der medo, vai com medo mesmo, que não tem jeito. Então, quando o Ariano Suassuna ele diz isso, para mim, no que eu estou vivendo, me soa muito como você tem que amar o que você está vivendo. E não significa amador, mas significa querer sair dela para você poder aproveitar a vida. Se às vezes está doendo demais, o principal motivo que tem que ser é um motivo nosso, mas o principal motivo para fazer a ação de sair dessa dor é amar a vida. É viver, é querer viver com seus pares, é querer viver com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha. É querer viver as experiências, é querer viajar, é querer comer comida boa, é querer real ter experiências que vão te mudar e te fazer ter esse olhar. Porque às vezes você está me escutando, assim como eu tô, até fechar essa câmera, num olhar mais reflexivo. Pô, será que é isso? Não, calma. E eu não tô dizendo isso nem pra você, não. Eu tô dizendo isso pra mim. Calma. A vida gosta de quem morde ela. A vida gosta de quem vive profundamente a vida. Mesmo que ela tenha nos maltratado. E maltrata. A gente sabe que nem tudo são maravilhas, nem tudo são mil flores, que existem problemas, que a gente deve, a gente tem conta para pagar, que a gente tem um filho que dá problema, uma filha, que a gente tem um pai, uma mãe, um vô, uma avó, que a gente tem problema no trabalho. Todo mundo tem problema. A perspectiva que eu estou trazendo aqui é que se a gente foca nos problemas, então não vale de nada. Então você está cumprindo tabela. Acorda, vai no banheiro, deita, dorme, trabalha, volta, dá um oi para alguém e acabou. A vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. A vida que vale ser vivida é a vida que a gente vive intensamente. E viver intensamente é entender que nos processos de dor, que é quando você está sofrendo e quando você está realmente mal, no buraco, que você tenha realmente uma motivação, um motivo mesmo para sair daquilo. E o motivo tem que ser viver. O motivo tem que ser aproveitar. O motivo tem que ser desfrutar de coisas que você só desfruta se você estiver vivo. E às vezes é preciso de um tapa na cara para falar assim, acorda. Você tem um monte de coisa linda aí no seu redor, um monte de coisa maravilhosa à sua volta, pessoas que te amam, pessoas que torcem por você, e aí você decide, já que você ou eu, nós somos os alecrim dourado, a focar nas coisas ruins. Sendo que tem uma
imensidão de coisas lindas, uma imensidão de coisas que você pode agradecer, desde a água que você bebe, até o travesseiro que você tem, até a internet que nós temos para a gente conseguir se comunicar agora. Então a vida gosta de quem aproveita, de quem realmente acorda e fala, meu, é hoje, eu vou fazer a diferença. Mas é difícil, né? Aí a gente fica nesse meio do caminho, a gente não sabe se a gente vai para lá, se a gente vai para cá, o que a gente pensa, se realmente eu estou aproveitando como eu deveria. A diferença disso tudo, e para mim o grande detalhe dessa nossa conversa, é que quando ele diz isso, a vida, essa danada me maltrata, mas eu gosto dela, não é, de novo, a gente gostar da dor, a gente gostar de sofrer, mas a gente entender que esses momentos eles vão passar e o que vão ficar não pode ser mais que cicatrizes e aprendizados. Se você remoe muito o passado, você não vive o presente. Se você está vivendo demais pensando no futuro, você também não está vivendo agora. Passado e futuro são uma coisa só. É agora. É o presente que você vive. Passado não existe mais, futuro não. Então é só o presente que importa. E é no presente que você pode escolher ter uma vida mais leve. Escolher ter uma vida melhor. E quando eu falo melhor, veja que eu não estou querendo dizer de grana. Eu não estou querendo dizer que você tem que acordar e transformar o mundo, porque às vezes a gente não tem nem ferramenta para isso. Mas eu estou dizendo sim que a gente pode acordar e transformar um mundo só, o meu mundo. Transformar eu enquanto mundo. Porque é só o que eu posso transformar. Então eu tenho que acordar com gana, eu tenho que acordar com vontade, eu tenho que trabalhar entendendo que eu vou dar o meu melhor. Porque se eu não me propor a ser 1% melhor a cada dia, eu vou esperar o quê das outras pessoas? Eu vou esperar o quê da vida? Não, porque tem gente que fica assim, ó, no chinfrim, saca? Tem uma galera que fica na mediana, na média, que é medíocre. Medíocre é que não passa da média. Então, deixa acontecer. Deixa estar. Vai. Para. A vida gosta de quem aproveita. A vida gosta de quem vive profundamente. De quem se mergulha de fato nas experiências. De quem se incomoda com aquele lugar de buraco e vai conquistar o mundo. De quem quer nada mais e nada menos do que alegria 100% do tempo. E às vezes você está me ouvindo como eu às vezes penso. Mas isso é utopia, a gente não vai chegar nisso. Mas eu tenho que no mínimo tentar. Eu tenho que no mínimo sair da minha zona de conforto e entender que eu posso sim melhorar o meu mundo, melhorar as minhas características e ser uma pessoa melhor. Mas para isso eu tenho que mergulhar. Eu tenho que viver as experiências. Às vezes você está me ouvindo imaginando assim, será que o vídeo está falando isso para mim? Já te adianto, se eu tô, foi de sorte. É Deus que me ajudou a te mandar essa mensagem, porque eu tô falando para mim. É entender que eu também preciso viver as experiências. Se eu gosto da vida, se eu gosto de viver, se eu gosto de experienciar as coisas, então eu tenho que estar propício a isso, a aproveitar, a morder a vida com unhas e dentes e entender que realmente a gente pode sim ser feliz a todo instante, que a gente pode sim ter as nossas conquistas. O que te prende? O que prende a gente? Medo? Trauma? Crença? Dor? Julgamento? Se a gente for começar a pensar, as coisas que prendem a gente são inúmeras, tanto para você quanto para mim. Mas a grande diferença é que a gente faz uma escolha. É aceitar essas dores, aceitar esses medos, aceitar essa angústia e viver na média. E viver na média. Acorda, vai no banheiro, todo mundo vai no banheiro, então vai no banheiro, come, vai no banheiro de novo, porque é a ordem natural. E aí você vai sempre no banheiro, sempre come alguma coisa, trabalha um pouco, diz um eu te amo pra alguém, curte ali, e sempre a monotonia, sempre a mesmice para. A gente não precisa viver na mesmice. A mesmice não traz nada além da mesmice. Tudo que acontece é sempre a mesma coisa. Se a gente não encarar a vida como a vida encara a gente, porque a vida é isso, ela está acontecendo, a vida é agora, a vida é urgente. Por isso que eu disse, não existe passado nem futuro, existe o agora. O tempo urge. Então a gente precisa aprender a viver. Aprender que é agora que eu faço, é agora que eu transformo. E entender isso é começar a ter apreço. É começar a real ter um propósito. E entender que, já que tudo tá ruim ou tudo tá meio que bagunçado, então eu vou começar de um lugar. E o lugar sou eu. É entender que a minha perspectiva em relação às dores, ao sofrimento, ela pode ser diferente. Muda a sua perspectiva. Eu tô tentando mudar a minha. Muda se você achar válido, se você achar que dá pra real aproveitar e amordaçar tudo isso e abraçar com unhas e dentes. E vive intensamente. Eu tô tentando. Por isso que eu tô te dizendo pra você que é um exercício constante. É um exercício de tentar se descobrir e se redescobrir. Mas a gente consegue. Desde que a gente coloque na vida uma coisa: amor.
Eu espero que você tenha amor e eu espero também que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, se trouxe algumas reflexões, já deixa um like, deixa algum comentário, vai ser muito legal te ouvir. Lembra que eu tô falando de uma coisa só, da minha visão em relação a tudo isso. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal. Valeu, família. Tamo junto.